O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre juventude LGBTQIA+, visibilidade, afeto e política, com Denise Soares, do Conselho Nacional LGBTQIA+, do Governo Federal. Olá, boa tarde, mulheres do meu partido querido. Sou Denise Soares, coordenadora nacional da Arte Jovem LGBT, militante da juventude do PT, onde eu construí a minha formação política, forjada ali nas lutas do movimento estudantil, secundarista e universitário, onde fui diretora da UNE, tanto na pasta de mulheres quanto na pasta LGBT, e logo após me tornei coordenadora nacional da Arte Jovem LGBT, onde eu estou até hoje. E na minha vida profissional, sou secretária executiva da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, onde dentro do PT tem uma atuação na coordenação nacional da CAED, na Comissão de Assuntos Educacionais do PT, juntamente com a nossa senadora Tereza Leitão. Quando falamos da juventude LGBT para dentro de um partido político, temos que entender que antes de nós estarmos aqui, tiveram outras mulheres, principalmente mulheres, que estiveram lutando pelos nossos direitos, para que hoje nós jovens pudéssemos falar abertamente sobre como é viver sendo uma pessoa LGBT, como é debater a juventude LGBT e resistir e existir dentro dos espaços que estamos hoje. Tem uma diferença e uma troca também nos pensamentos, na forma de fazer política, em alguns preconceitos que vêm sendo quebrados para dentro do partido e para fora também. A gente vê uma diversidade maior na cara, nas letrinhas, para dentro da juventude, e essa juventude também vem ocupando espaços no parlamento e assim forjadas pelo PT, onde a gente sente que é um partido que dá espaço político, dá voz, e a gente vê representações como Filipa em Araraquara, a gente tem Tainara Farias em São Paulo, temos também as companheiras no Rio Grande do Norte, como a Brisa, Rosa Morim, em Recife, e a gente vê que é um partido acolhedor que forma e que está dando frutos também. Somos sementes dessas mulheres aguerridas que lutaram tanto para que nós hoje pudéssemos estar aqui fazendo esse debate, esse diálogo, essa formação sobre a juventude LGBT nos espaços de poder e principalmente no partido político, onde a gente vem cada dia mais mudando a forma de fazer política e uma forma mais inclusiva e garantindo direitos para a nossa juventude LGBT principalmente, nós mulheres lésbicas, bissexuais e travestis. E aí, principalmente nesse mês que a gente vem falando agora, que é setembro, o mês da visibilidade bissexual, com a importância dessa juventude LGBT estar ocupando os espaços. Quando falamos em afeto, a gente sabe que o movimento LGBT ele é muito acolhedor. E aí, quando a gente leva para dentro do partido político, onde eu falo que 80% da nossa juventude é LGBT, a gente tem esse afeto um pouco maior, um acolhimento. E aí, vou trazer para minha realidade, que é do Distrito Federal.
Eu moro na periferia, mas não é tão periferia assim, que é no Guará, e a gente se sente acolhedor, principalmente dentro dos movimentos onde fazemos parte. No movimento estudantil, a gente tem uma acolhida maior, a gente vê que certos preconceitos e certas vivências, elas vêm sendo quebradas cada vez mais. E a gente tem um acolhimento. Eu tenho uma família que sempre entendeu a minha sexualidade, mas a gente entende que no Brasil, a maioria das famílias ainda não tem essa realidade plena. E aí recorre aos movimentos sociais e movimentos partidários para encontrar esse afeto que não tem dentro de casa, entre amigos, conversas, amizades que acontecem dentro desses movimentos. E aí você se torna um pouco mais acolhedora. A gente ainda é o país que mais mata travestis e transexuais. E muitas vezes essas mulheres, homens, se sentem acolhidos pelos movimentos, e quase sempre os movimentos acabam se tornando a família dessas pessoas. É uma questão de resistência. Você acaba formando um coletivo onde a gente tem uma vivência tão grande que acaba se tornando sua principal família. E sua família de sangue acaba se tornando só um parentesco, o qual no movimento LGBT ainda é muito grande, onde a gente tem uma recusa da família por esses corpos. Então a gente acaba recorrendo por famílias entre aspas, paliativas, que acaba se tornando a sua principal família. E o Partido dos Trabalhadores se torna a família de várias e várias mulheres, e principalmente homens trans, dentro do movimento LGBT, onde a gente se sente acolhido e podemos ser quem queremos, quem somos e amar livremente. Sobre liberdade plena, a gente tem que lembrar que muitas de nós estamos tentando sobreviver. E uma liberdade plena é ter o direito pleno de frequentar espaços que foram negados e retirados de nós. A gente fala que tem uma evasão escolar, por exemplo, muito grande do movimento LGBT, mas não é uma evasão escolar, é uma expulsão, onde a gente ainda não tem uma garantia dos nossos jovens estarem dentro das escolas, terminar ensino médio, ter a garantia que vai frequentar uma universidade. Um dos principais pontos que a gente precisa abordar é sobre a educação e a diversidade. Como é que podemos andar lado a lado? Como é que um jovem, uma jovem vai frequentar uma escola e não ter problema de usar um banheiro, não ter dificuldade de entender que banheiro utilizar, sem ter aquele bullying praticado dentro da escola, da gente ter profissionais formados para acolher esses jovens. Sobre a questão na saúde pública, a gente precisa avançar muito sobre a questão da saúde pública LGBT, principalmente. A gente ter profissionais que saibam orientar essa juventude, principalmente, que está se descobrindo ou se redescobrindo como utilizar alguns preservativos, como pode se cuidar, onde pode achar orientações para ser ter um pouco mais de capacidade de entender essas mudanças que estão acontecendo com o seu corpo. E nisso, quando a gente fala isso, são pequenos detalhes que garantem que a juventude consigam ter uma vida plena, e principalmente a juventude LGBT. Não é garantir que o LGBT entre na universidade, mas é garantir que ele esteja e conclua a universidade. A gente tem aí o programa de assistência estudantil, mas como é que o jovem LGBT periférico, muitas vezes negro, vai continuar dentro da universidade se a gente não tem essa garantia? Não é só dar cotas para entrar, é como a gente garante a permanência desse jovem, porque, como diz Luiz Inácio, é oportunidades. A gente tem que dar oportunidade para essa pessoa conseguir ter uma vida plena. A gente viu aí durante os dois últimos mandatos do PT, tanto do Lula como da Dilma, que a gente mudou a cor e a cara da universidade. E a gente tem que também mudar agora os trejeitos da universidade. A gente tem que ampliar a capilaridade dessa juventude que está entrando dentro da universidade, para assim a gente conseguir mudar a sociedade. Porque a gente mudando essa lógica binária, principalmente, dentro dos espaços de educação, a gente consegue garantir que esse jovem consiga mudar a realidade socioeconômica dentro das suas casas. A gente já tem mudado um pouco nos últimos governos Lula e Dilma. A gente deu uma pausa ali naquele momento tenebroso que tivemos, mas agora essa juventude está querendo voltar com tudo. Como é que aquele jovem formado ali em 2015, hoje, consegue ter um emprego pleno? Como é que a juventude LGBT não vai estar mais nos subempregos?
como é que a nossa juventude vai conseguir um trabalho CLT e garantir que eles não fiquem sendo explorados pela pejotização das plataformas de aplicativos. É essa a nossa questão. Como a nossa juventude vai conseguir ter aqueles privilégios que são questões básicas, que sempre foram negados agora? É esse anseio que a juventude tem com o governo Lula. A gente sabe que esses primeiros 4 anos são difíceis. A gente sabe que temos um compromisso em 2026, que é reeleger o nosso companheiro Lula, para que assim a gente consiga dar continuidade nesse projeto político de um país libertador para a nossa juventude LGBT. A gente já está fazendo um grande avanço ali dentro da Secretaria LGBT do governo. Esqueci de me falar no início, mas sou conselheira nacional. E aí a gente vem acompanhando as políticas públicas que têm sido formuladas e pautadas pela nossa população LGBT. E para além da juventude LGBT, é como os nossos mais velhos, nossos seniors, estão envelhecendo, que pela primeira vez os LGBTs estão conseguindo envelhecer. E como é que eles envelhecem com uma qualidade de vida maior também? Que para além de falar da juventude, a gente tem que falar sobre o envelhecimento da nossa população. Acolher a juventude LGBT é fortalecer o feminismo popular. Não existe uma luta das mulheres sem nós, porque nossas batalhas são entrelaçadas. Quando você caminha ao nosso lado, a luta amplia, ganha cores, ganha voz, ganha ainda mais força. O futuro do PT também depende da nossa aliança entre mulheres, a juventude LGBT e os nossos sonhos, porque entendemos que a nossa juventude vai um dia comandar esse partido e precisamos de cada uma dessas mulheres, nossas companheiras, para estar nos formando, para que a gente tenha uma formação mútua, porque nós aprendemos um pouco mais com cada dia, cada uma de vocês, e também vocês podem aprender cada dia um pouquinho mais com a nossa juventude, porque a nossa juventude, ela não está querendo preconceito, ela está querendo construir lado a lado com essas mulheres que constroem e garantem que hoje podemos falar aqui abertamente sobre formação, mulheres e tudo um pouco mais, porque o nosso futuro e o nosso desejo, o nosso sonho é o mesmo, é garantir que todas as mulheres estejam livres para serem quem quiser ser e para amar quem elas queiram amar. Na aula de hoje aprendemos sobre o tema Juventude LGBTQIA+, visibilidade, afeto e política, com Denise Soares,